Meu nome é Juliana Jesus, aluna de doutorado do programa de pós-graduação da Escola Politécnica da USP. E hoje irei apresentar o estudo do delineamento experimental 2 a terceira aplicado à oxidação anódica do levonorgestrel. Como contextualização, nós temos o desafio ambiental dado pela presença de contaminantes emergentes em corpos d'água, o que é o exemplo do levonorgestrel, um hormônio sintético presente em contraceptivos orais combinados e de emergência. Em 2017, cerca de 15.200.000 unidades desses contraceptivos foram utilizados pela população feminina brasileira. Dessa forma, estima-se que cerca de 3 quilos por ano desse hormônio são lançados em corpos d'água. Apesar dos processos convencionais de tratamento aplicados nas estações, esses não são capazes de remover tais tipos de contaminante. Como proposta para a remoção de contaminantes emergentes em corpos d'água, nós temos o uso da oxidação anódica, um processo eletroquímico oxidativo avançado baseado na geração de espécies reativas a partir do uso de corrente elétrica e da interação solução-eletrodo. Como podemos observar aqui na figura à esquerda, há a eletrogeração do radical hidroxila na superfície do anodo, caracterizando uma oxidação anódica. O radical hidroxila é o principal agente oxidante dos processos oxidativos. Na figura ao lado, temos a eletrogeração de espécies reativas de cloro, também decorrente da interação anodo-solução em meios clorados. Neste caso, as espécies geradas são o cloro e o radical oxicloro. A formação dessas espécies se dá simultaneamente, promovendo um complexo esquema reacional para a oxidação de poluentes orgânicos, sendo necessária, assim, a avaliação dos principais parâmetros operacionais do processo para o alcance da melhor remoção. Com isso, temos a seguinte hipótese: o processo de oxidação anódica é eficiente para remover o levonorgestrel visando um baixo consumo energético? Utilizado o delineamento experimental 2 a terceira, um projeto fatorial considerando os fatores: concentração de cloreto de sódio, responsável pelo fornecimento das espécies cloradas, densidade de corrente e, por fim, a concentração do hormônio. As três variáveis avaliadas em 2 níveis. A partir da escolha dos fatores, foi possível obter a matriz de ensaio codificada representada pela tabela ao lado, que foi executada com a repetição genuína do ponto central em uma sequência randomizada. Os ensaios de oxidação anódica foram conduzidos em um sistema eletroquímico de fluxo, composto por um reservatório, uma bomba peristáltica, uma fonte de bancada e pela célula eletroquímica de um compartimento, representada pela figura 1. Como eletrodos foram utilizados o aço 304 como cátodo e o anodo dimensionavelmente estável de titânio com óxido de rutênio, ambos com 28 cm². A eletrólise foi conduzida durante 40 minutos e o decaimento da concentração do levonorgestrel foi realizada via cromatografia líquida. O consumo energético também foi determinado a partir dos valores obtidos nos ensaios, como potencial aplicado da célula, corrente, tempo de eletrólise, a variação da concentração do hormônio e o volume tratado, tendo no final obtido o consumo energético kWh por grama. Entre os resultados obtidos, temos a figura 2A, que representa o decaimento da concentração relativa de levonorgestrel em função do tempo de eletrólise. Como podemos observar, os ensaios 3 e 4 atingiram remoções de 100% em tempos inferiores a 40 minutos. Esses dados foram linearizados para obtenção das constantes cinéticas, utilizadas como função-resposta no tratamento estatístico. A partir desses dados, os R's quadrados obtidos foram de 0,9752 a 0,99 e as constantes cinéticas de degradação para o levonorgestrel foram de 0,065 a 0,293, sendo essa última referente ao ensaio 4, que foi a melhor condição
observada no planejamento experimental. A análise estatística dos dados foi realizada a partir do uso do software Statistics 2020. A tabela 1 apresenta os efeitos e coeficientes com as respectivas significâncias do projeto fatorial 2 a terceira, com repetição no ponto central, considerando um intervalo de confiança de 90%. A partir dessa avaliação, foi possível determinar os efeitos principais e os efeitos de interação entre os fatores avaliados. Estes permitiram a construção do modelo estatístico representado pela seguinte equação, sendo que apenas o fator x2, ou seja, a densidade de corrente, apresentou efeito positivo sobre o modelo, o que significa que quanto maior a densidade de corrente aplicada no processo eletroquímico, maior a taxa de degradação do levonorgestrel. A tabela nova indica que o valor de F calculado foi maior que o F tabelado, ou seja, o modelo é significativo, mas não apresenta capacidade de predição fora do domínio experimental avaliado. Por fim, nós temos a representação do consumo energético do processo de oxidação anódica do levonorgestrel, representado pela figura 3. A condição experimental que obteve um consumo máximo foi o ensaio 3, com cerca de 500 kWh grama menos 1. Ao se considerar o valor do uso industrial da energia de 58 centavos kWh por hora, o custo máximo do processo seria de R$ 107,65 quando operado na condição do ensaio 3. Em contrapartida, ao se realizar a oxidação anódica seguindo os parâmetros do ponto central, o custo final seria de R$ 26,10 por metro cúbico, o que representa a condição mais favorável para uma aplicação prática. Entre as conclusões obtidas a partir do estudo apresentado, temos a confirmação da hipótese, onde a oxidação anódica mediada por espécies cloradas é eficaz na remoção do levonorgestrel, a observação da melhor condição do planejamento experimental obtido pelo ensaio 4, a observação dos efeitos significativos principais e o efeito de interação dos três fatores e o consumo energético, sendo o ponto central a condição desejável para aplicação prática no ponto de vista econômico. Obrigada.